Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Espera só um minutinho. Tá aqui. Boa noite. Deus abençoe vocês. Vamos dar então início à nossa aula de hoje, nossa aula 9. Hoje a gente vai tratar de um assunto chamado temperamento. E a gente vai explicar um pouquinho da teoria dos temperamentos e o que seria isso, né? O que são temperamentos. Mas antes de tudo, então eu já queria iniciar a nossa reunião com uma oração. Vou pedir para o Felipe fazer a oração aqui. E aí depois a gente vai ler uma palavra para dar início, tá bom? Senhor, nosso Deus, nós te pedimos, Senhor, a tua graça por esse momento aqui, Senhor. Que tu possas se fazer presente aqui conosco, Pai, em nome de Jesus. Que não seja palavras humanas, palavras sem a tua unção, Pai, em nome de Jesus, mas tu possa nos inspirar, Senhor, através desse estudo, Senhor, a aprender mais de ti, Senhor, a aprender sobre nós mesmos, ó Pai, e a fazer a tua vontade, Senhor, cumprir o propósito pelo qual tu nos chamou aqui para esse lugar, para esse momento, para a igreja, Pai, para os grupos que participamos, para todos os locais em que vamos, Senhor, as pessoas que precisamos contatar, que aqui, Senhor, possamos despertar, Senhor, o nosso espiritual para te servir cada vez mais, Pai, em nome de Jesus. Que tu possa estar abençoando cada palavra dita aqui nesse momento, Senhor, e que o teu Espírito, Senhor, venha estar filtrando na nossa mente tudo que devemos fazer, tudo que devemos colocar em prática, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria convidar vocês então para a gente ler um versículo. 1 Coríntios 1, 18. Primeira Coríntios 1, versículo 18, a minha página é 1500, bem certinho. Caso alguém tenha a Bíblia parecida com a minha. Eu vou ler então, tá? Aqui diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Então, eu peguei essa palavra aqui como gancho para até justificar um pouquinho nosso estudo, porque eu já começo retratando aqui que a teoria dos temperamentos ela foi criada por um filósofo, só que essa teoria ela veio com uma validação do Espírito Santo. Os temperamentos foi criado, né? Foi descoberto, digamos assim, por uma pessoa, um filósofo chamado Hipócrates, mas ela tem base, ela tem fundamento bíblico e houve duas pessoas na Terra que deturparam e acabaram com a história dos temperamentos. Tanto que não é conhecido por muitos a questão do temperamento, né? A gente conhece a palavra personalidade, a gente conhece até signo. Muitas pessoas acreditam em signo,
mas as pessoas não acreditam no temperamento ou não conhecem temperamento. Porque Freud e Darwin, eles lutaram através da psicanálise para destruir a ideia do temperamento, porque a justificativa é de que o homem não tem atitudes por conta do que ele é. Ele tem atitudes por conta do meio em que ele vive. E como esse pensamento não é vinculado com um pensamento de Deus pela Bíblia, nós não vemos Deus justificar o homem através, né, do meio em que ele vive, mas sim através de suas atitudes. Então, esse pensamento de Freud e Darwin, ele é nulo para Deus, mas o temperamento, o estudo do temperamento é válido para Deus. Então, Deus vê o temperamento como não uma justificativa dos nossos atos, mas uma explicação de várias naturezas que nós temos, tá? Então, tô só dando uma introdução aqui, porque isso aqui que eu tô passando é um pouco de tudo que eu falei agora. Aí eu vou falar para vocês um pouquinho então sobre os temperamentos identificados então nesse estudo. São 4 e nós temos então o sanguíneo, o temperamento sanguíneo, o temperamento melancólico, o temperamento colérico e o temperamento fleumático. E aí, do lado, nós temos aqui os hormônios, onde são encontrados esses temperamentos. Então, uma pessoa sanguínea, esse temperamento vem do sangue dela. Uma pessoa melancólica, esse temperamento vem da bilis preta, tudo dentro do nosso organismo. Um colérico, ele encontra esse temperamento mais pertencente à bilis amarela, e o fleumático encontra no fleuma. Então, dito isso, só estou passando a teórica aqui para vocês, só para vocês rapidamente entenderem de onde vem então os temperamentos que foram identificados através dos hormônios, através do nosso corpo. Então não é através de algo externo, como por exemplo o signo que vem através de uma data de nascimento, né? O nosso temperamento é identificado dentro de nós. Vamos passar aqui, voltar para a página que nós estávamos. Aqui tem uma citação que vocês podem abrir se vocês quiserem, que é Gálatas 5, 22 e 23, o versículo, né? Que ali a gente fala um pouco sobre a carne. Se vocês quiserem, a gente abre aqui, ó, pra gente identificar o texto, que é Gálatas 5. E aqui a gente encontra Deus falando sobre os frutos da carne e os frutos do espírito. Para quem conhece. Deixa eu só abrir aqui, tá difícil abrir. Ó. Nós temos aqui mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E no 19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, o Espírito Santo possui os frutos que a gente leu em 22 e 23. E a carne possui, então, através do pecado, os frutos da carne que a gente leu agora. Então, na teoria dos temperamentos, o Espírito Santo ele possui a solução para cada fraqueza. Por que eu estou dizendo isso? Porque voltando ali no início, onde eu digo que Freud e Darwin combateram esse pensamento, dizendo, né, que o homem ele é um ser que tem a sua justificativa pelo ambiente para ser o que ele é. Então, por exemplo, a pessoa rouba,
porque ela vive num ambiente hostil. Não é por conta do que habita dentro dela. Sendo que Deus não concorda com esse pensamento. Para Deus, Ele possui solução para cada fraqueza que é dentro de nós. E todos nós temos essas fraquezas. Todos nós somos capazes de fazer coisas horríveis, porque todos nós temos a carne que milita sempre a favor do pecado. E quem tem o Espírito Santo dentro de si, quem já foi batizado, regenerado, que tem o Espírito Santo dentro de si, tem a possibilidade, através do Espírito Santo, de solucionar cada dificuldade de cada fraqueza. Então, Deus, ele trata cada fraqueza, ele trata os problemas da emoção humana e tá na Bíblia, né? Então, não é uma coisa que para o cristão é muito difícil de compreender, já que nós usamos a Bíblia como base da nossa vida. E aí, bom, o princípio filosófico é: a validez de uma conclusão depende da exatidão de suas premissas, ou seja, depende do ambiente que você vive. Depende de coisas externas. Então, você é sempre justificado por um meio e não por quem você é. Sendo que para Deus, nosso caráter pecaminoso não tem nada de bom. A palavra diz, né? Paulo disse: não habita bem nenhum em mim. E o que habita de bom agora, porque eu tenho Cristo, é pela fé, é pelo Espírito Santo. É pelo poder que tem no Espírito Santo de me transformar em uma nova criatura, tá? Então, eu já queria iniciar dizendo que nós temos que entender uma coisa muito importante, porque eu vejo o temperamento como uma solução para desenvolver a nós mesmos e os relacionamentos. Então, eu tenho a capacidade de olhar para o meu marido, que tem um temperamento diferente do meu, e entender as dificuldades dele através do temperamento. Não usar o temperamento para criticá-lo e dizer: você é assim porque você é temperamental. Nem ele, nem ninguém. E nem usar do temperamento para desculpar o meu mau comportamento, a minha falta de educação, o meu mau comportamento e as minhas atitudes pecaminosas. Ou nem às vezes às vezes a gente não considera como pecado, mas a gente não considera que isso é falta de educação, isso é um mau comportamento, e isso não é uma atitude de uma pessoa que é testemunha de Cristo. Então eu vou pegar exemplo até de um temperamento que eu tenho muito forte, que é o sanguíneo. O sanguíneo, eu já vou adiantar aqui, né, uma característica dele, que é ser impulsivo, que é, né, falar pra caramba, ele toma conta do ambiente. Eu não posso achar que por eu ter esse temperamento, eu tenho o direito de chegar num ambiente, num evento, num almoço com as pessoas e tomar conta do ambiente. Porque eu sou sanguínea. Aí eu vou me desculpar. Não, gente, é que eu sou assim, eu tomo conta do ambiente porque eu sou sanguínea. Não, eu tomo conta do ambiente porque eu sou mal comportada. E eu não sei respeitar o ambiente que eu estou e que essas pessoas também querem falar, essas pessoas também querem ser ouvidas e que eu não sou a protagonista do ambiente. Então, isso é uma coisa que o meu temperamento precisa aprender. O meu temperamento, ele não pode se justificar. Eu chego atrasada em qualquer lugar porque eu sou sanguínea. Eu sou impulsiva, menina. Eu me perco na hora porque eu sou sanguínea. Não. Eu tenho uma falha. Eu tenho uma falha no meu caráter. Eu não dou valor a isso. E eu justifico a minha atitude por conta do meu temperamento. Deus não se agrada, Deus não aprova e nós estamos errados por fazer isso. Eu me iro muito porque eu sou colérica. Não, você se ira muito porque você tem a tendência, sim, à ira, mas nada justifica você tratar os outros de forma irada porque você tem facilidade em se irar. Isso é um problema totalmente seu. Então, por isso que Deus tem o temperamento a seu como um pensamento cristão. Porque ele explica que o temperamento é da nossa natureza. Nós temos fraquezas por conta dos nossos temperamentos, sim. Mas Deus não justifica de que nós podemos usar o nosso temperamento como base para as nossas atitudes erradas. E eu não tenho o direito de condenar ninguém por conta do temperamento. E eu também não tenho o direito de me justificar por conta dele. Então, né, aqui está citado Filipenses 4:13, porque a gente ouve aquela palavra: tudo posso naquele que me fortalece.
Aí a gente se justifica. Não, eu posso ser ignorante porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Fazendo uma deturpação de Cristo e da sua palavra, onde é claro que Deus usa essa palavra para dizer que com Cristo eu sou capaz, na verdade, de mudar. Com Cristo, na verdade, eu sou capaz de vencer as minhas dificuldades. E não com Cristo eu sou capaz de fazer com o outro aquilo que eu quero, porque Cristo me permite tudo. Né? Então, há justificativas, às vezes, da nossa carne, do nosso temperamento, de falar que eu sou assim por causa de tal coisa. Mas Deus não se agrada. E Deus, quando disse que tudo podemos naquilo que nos fortalece, é que Ele está dizendo o seguinte: eu posso te mudar. As fraquezas do seu temperamento, eu posso consertar. Eu posso te equilibrar. Então, a teoria dos 4 temperamentos é compatível com as escrituras, pois a Bíblia afirma que o homem possui uma velha natureza e que nosso temperamento é composto por tendências natas, parte das quais são fraquezas. Então, a gente comentou aqui, né? Um temperamento colérico é Sirá. Isso é da nossa velha natureza. E muitas das vezes nós temos dificuldades de vencer essa área por fraqueza, mas nunca podemos justificar os nossos atos porque nós temos essa fraqueza, né? Então, quanto mais maturidade cristã, mais difícil de se diagnosticar o temperamento. Porque o que acontece? Qual é o plano de Deus? E existe uma explicação assim em estudos mais amplos sobre isso, que Jesus, ele veio à Terra e ele tinha 25% de cada temperamento. Por que 25%? Porque juntando os 4 dá 100% e ele não tinha os defeitos desse temperamento. Então a gente pode considerar que o nosso temperamento é 25% as nossas qualidades e 25% os nossos defeitos. Mas Jesus, ele tinha 25% de cada, fazendo com que ele fosse um ser perfeito, porque ele tinha então as qualidades de cada temperamento. O que também justifica aqui a gente entender que temperamento não é algo que você tem um só. Você tem um predominante, que faz com que você se identifique. Mas não necessariamente você vai ter um só, porque é exatamente isso. Quanto mais maturidade cristã, mais difícil de se diagnosticar um temperamento. Então, se eu, cada vez, crio maturidade espiritual, ou seja, eu me alimento da palavra, eu obedeço às palavras divinas, eu obedeço às instruções divinas, cada vez eu tendo a ter menos... porque às vezes a gente identifica o nosso temperamento até pelos nossos defeitos, né? Como a gente falou, uma pessoa impulsiva, a gente identifica ali. Mas se a gente para de achar as características mais predominantes de um temperamento numa pessoa, é porque muito provável essa pessoa já está desenvolvendo ali uma maturidade cristã que dificulta ela ter um diagnóstico pronto ali de ela é isso. O que isso é uma coisa boa. Significa que essa pessoa está aceitando e obedecendo os princípios divinos e está afunilando então a velha natureza para que ela fique cada vez mais perto e mais próxima do que Cristo é. Tá? Então, outra coisa importante que vale se dizer que hoje em dia eu luto para explicar isso, mas sempre, inclusive eu vejo muito, né? Sempre viram para mim e falam assim: qual o temperamento do Matias? Eu falo, gente, ele não tem temperamento, ele tem 2 anos. Ele até pode ter, mas não é diagnosticável, porque uma criança ainda está se desenvolvendo, né? É comprovado tanto por Deus quanto pela ciência de que uma pessoa, né? Ela demora 12 anos para desenvolver a consciência. Então, como eu vou diagnosticar e dizer essa pessoa é isso, se nem consciência do que ela faz ela tem ainda? Então, as crianças, elas não têm temperamentos que você pode até olhar e dizer: eu acho que meu filho ou a pessoa, meu sobrinho, meu periquito papagaio é tal temperamento. Mas isso é um achismo. Até porque eu tenho aqui do meu lado uma pessoa que pode comprovar para vocês que ela era, durante a infância, sanguínea pura, e quando ela entrou na adolescência, ela se tornou um fleumático. O Felipe é essa pessoa, que o temperamento dele foi totalmente modificado
conforme o amadurecimento, não só espiritual, mas o amadurecimento da vida dele, natural. Então é um pouco imprudente e um pouco com falta de sabedoria a gente já dizer que as crianças são tal coisa, porque elas ainda não estão na fase de terem um temperamento definido. Então, é mais fácil a gente identificar por essa volta aqui que deu de 15 a 35 anos, também considerando por fatores de amadurecimento de vida também, de pessoas mais maduras. É difícil, às vezes, você diagnosticar numa pessoa mais velha, porque ela também já viveu muita coisa, e muita coisa ela aprendeu. Muito, né? Pelo menos a maioria. Mas isso não é uma regra, tá? Isso não é uma regra. Há pessoas, sim, que, por exemplo, quando crianças, você identificou ali um temperamento e ela calhou de ser aquilo que ela é até hoje. Mas isso não é uma regra. Então, não é muito sábio da nossa parte ficar dizendo o que a criança é, até mesmo para que ela não seja influenciada a ser porque você acha que ela é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as crianças quando a gente diz, porque essa criança é muito calma. Ou, porque essa criança é muito agitada porque ela é sanguínea. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente está influenciando nossos filhos com o nosso falar. A gente tem que ter sabedoria. A gente não... Esse ataque que a gente faz, às vezes, com a boca de... Porque meu filho é muito agitado. Porque meu filho é muito calmo. Porque o meu filho, ele é assim por causa desse temperamento. Ele vai crescer achando que se justifica através do seu temperamento. Então, não é sábio a gente ter essa atitude agora. E até mesmo quando a criança estiver um pouco mais velha, quando entrar na adolescência, para fazer essa identificação, é importante você deixar com que a criança... Porque 15 anos, ela já tem mais maturidade, ela já tem capacidade de consciência. E você ensinando a palavra para ela desde pequeno, você ensinando hoje para ela... Né, quando ela chegar na pré-adolescência, ali nos 12 anos, você começa a ensinar para ela os temperamentos. Logo, conforme ela vai crescendo, ela vai começando a identificar as suas fraquezas e as suas habilidades, e ela vai poder dizer o que ela vê que ela se encontra. Mas não porque aquilo dali, não porque o temperamento é uma carta que você coloca na testa e aquilo dali marca a sua vida, mas para que ela entenda também que existem pessoas diferentes dela, com outros temperamentos, com outros jeitos, né? E que ela se entenda também, e que ela, no se entender, ela reconheça o seguinte: eu tenho dificuldade nessas áreas, então eu preciso trabalhar essas áreas. Né? A gente citou aqui por exemplo, vamos pegar um adolescente irado, colérico. A gente ensina para ele que por ele ter esse temperamento, tem áreas na vida dele por exemplo, vamos citar aí a ira, que ele vai ter que, ou o controle excessivo, né? Porque uma pessoa colérica, ela tem a tendência de ser uma pessoa controladora. Então, essa criança, esse adolescente, ele tem que ser ensinado no caminho de aperfeiçoar as suas dificuldades, de desenvolver as suas dificuldades e não se anular em cima disso, assim como nós adultos também. Então, outro fator que dificulta às vezes o diagnóstico de um temperamento é a educação, a cultura ou os traumas, né? Porque às vezes você acha que uma pessoa é tal porque ela sofreu um trauma, mas ela não é assim, ela não é por si só assim, é que ela tá, às vezes, tomada de trauma, tomada de dores, e aí às vezes ela não tá sendo ela mesma, porque ela não consegue. Então, é complicado a gente diagnosticar temperamento, mas a gente tem o Senhor para nos iluminar e para que cada vez mais a gente busque nele, para saber como se aperfeiçoar nele e não, né, como eu falei, colocar uma placa na minha testa: olha, gente, eu sou colérica, cuidado. Não é sobre isso, né? O temperamento é concedido de acordo com o propósito divino com cada um, ou seja, Deus tem um propósito com o seu temperamento. Deus vai desenvolver os dons e talentos através do seu temperamento. Então, eu vou dar um exemplo da minha mãe, por exemplo. A minha mãe, ela é melancólica. E
você vê esses traços porque você vê até através das próprias habilidades dela. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Você vê que o melancólico ele tem muita facilidade de trabalhos manuais. Ele é muito cuidadoso, muito caprichoso, ele é perfeccionista. E ele tem um talento nato para trabalhos manuais. A minha mãe é costureira. A minha mãe não é só costureira, como ela produz artesanato com a própria mão. Então ela tem a arte nas mãos dela. É uma artista. E a maioria das pessoas em que eu conheço que são melancólicas, elas são muito boas com trabalhos manuais, elas são artistas. Porque isso é uma característica nata desse temperamento, que, como diz aqui, é concedido de acordo com o propósito divino para cada um. Porque Deus ele tem um plano para você, tanto de te desenvolver em talentos naturais, quanto de desenvolver em dons espirituais. E tudo isso se complementa através do temperamento. Então, aqui a gente tem, né, que Jesus, aceitando Jesus, tendo o Espírito Santo, ele capacita você a se livrar dos defeitos e viver sob o governo do Espírito, que é o que Deus quer. Deus quer que todos nós venhamos a viver debaixo do governo do Espírito. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os temperamentos, né? Aqui temos deixa eu ver se... Aí. Nós temos aqui o melancólico, com as suas qualidades e os seus defeitos. E ali a gente também, se alguém quiser depois, eu disponibilizo o slide para que vocês consigam ler com mais calma. E vocês consigam depois com calma pegar as passagens que estão escritas aqui, ó, definindo. Porque como o tempo é curto, eu não vou conseguir fazer um estudo muito amplo sobre. Mas é importante que vocês depois busquem os versículos que estão aqui para que vocês... consigam se identificar, tá? E aqui, ó, nós temos habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, leal e dedicado. Eu tenho uma irmã, eu sou a mais velha de 4 filhos. E os meus pais tiveram a capacidade de colocar no mundo cada um com um temperamento diferente. São 4 filhos, cada um tem o seu temperamento. Claro que o seu temperamento, vamos dizer assim, o principal. Mas nós temos um pouquinho de um segundo, de um terceiro ali, né? Então, o melancólico, eu vejo, por exemplo, a minha irmã nele, porque ela tem um complexo de inferioridade muito grande. O que é isso? Uma pessoa que nunca consegue enxergar que ela tem qualidade. Ela olha pra ela e ela só põe defeito. E isso não é bom pra Deus, porque às vezes a gente acha assim, mas Deus quer que a gente se sinta um zero. Zero não é inferior. Deus quer que a gente se sinta zero. Não é nem menos nem mais. Porque se você se sente mais, você é pego pela soberba. E se você se sente menos, você é pego pelo orgulho. O orgulho de sempre se colocar pra baixo e sempre achar que os outros são melhores. E aí você tem um nível de falta de amor próprio, nada, zero, você não tem nada, que às vezes as pessoas elas passam por cima de você por conta disso, aí você não consegue impor limites na sua vida por conta disso, porque você tem um complexo de inferioridade, você acha que você não é merecedora de nada, sendo que Jesus salvou a todos, ele não fez exclusão de pessoas, então todos ele salvou por um motivo, por amor. Então se Deus te salvou porque ele te ama, por que você está se sentindo inferior? Porque você e eu não temos diferença nenhuma para Deus. Então, fica aqui, né, as habilidades, as qualidades e os defeitos, né? Egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo, inflexível. Muita dessa qualidade do melancólico, por exemplo, ele é muito racional. Às vezes ele tem dificuldade de ter fé no Senhor, de ter fé na palavra, de obedecer, porque ele é muito racional. E outra coisa que ele tem dificuldade também é de perdoar. E é de não... Ele tem uma tendência muito forte à depressão, porque é muito pessimista. Então,
Mas ao mesmo tempo, olha que incrível, ao mesmo tempo que ele tem esses defeitos, ele é uma das pessoas mais sensíveis, às vezes, a ouvir outra pessoa. É muito bom em ouvir alguém, é muito detalhista, né? Ele tem muitas habilidades, como eu comentei aqui, né? Eu tenho uma mãe e uma irmã melancólica. Elas têm muitas habilidades, mas elas não reconhecem. Uma tem uma habilidade nata para música, se desenvolve, né? É autodidata. A outra tem uma habilidade artística com as mãos, com os trabalhos manuais. E tudo isso se dá, como a gente falou, um complemento que Deus faz. Deus deu as qualidades porque Ele tem um propósito. E os defeitos vieram com a natureza pecaminosa. Então, o que Ele quer fazer? Manter as tuas qualidades e arrancar fora os defeitos. Para que Ele possa te equilibrar. Então, agora o colérico. O temperamento colérico, como é que ele é? Enérgico. Não é energético, é enérgico. Pessoa cheia de energia. A Dani tá dando parabéns aí, porque a Dani ela tem um temperamento colérico. Você nunca vê. Vamos pegar com pessoas assim que a gente consegue identificar melhor, né? Você nunca vê a Dani parada, sem trabalhar. Você tá sempre vendo a Dani inventando uma moda nova pra trabalho. Você chega a ficar tonto. Quem não consegue acompanhar chega a ficar tonto perto dela, porque ela tá sempre querendo trabalhar, né? Mas também pisa no calo dela. Aí você tem que amansar a fera. Tem que, calma, segura, respira. Tô falando da Dani, porque eu também tenho um pouco desse temperamento colérico. Joguei pra ela agora. É a vez dela da gente falar agora. Né? Mas aqui, a gente tem um temperamento que é muito bom de resolução de problemas. Isso é ótimo, por exemplo, para uma pessoa. Aí a gente pegando agora, pensa no seu relacionamento dentro da família. Você tem que olhar as suas habilidades, seus defeitos e olhar para as facilidades e defeitos dos seus próximos para ver o que você se complementa e não para vocês saírem no soco. Entende? Porque, por exemplo, o meu marido, ele tem um temperamento que eu falei aqui do fleuma, né? E eu tenho um temperamento colérico. Na hora que bate um problema, quem tem a mais facilidade em solucionar os problemas? Sou eu. Porque o fleumático, a pressão mexe com ele trava. E o colérico, ele consegue solucionar os problemas com muita rapidez e a pressão para ele não é um problema. Ele vive sob a pressão tranquilamente. Então, quando alguma coisa acontece aqui, eu já sei. Ele trava e eu acabo tendo as ideias para solucionar a situação. Então, não tô dizendo que isso ele não deva melhorar e eu não deva me aperfeiçoar em nada, entende? Porque como Deus disse, Deus quer melhorar e aperfeiçoar cada um de nós nas nossas dificuldades. Mas assim como ele, quando acontece alguma coisa que levanta a ira, eu tenho que sair de campo. Porque se deixar, eu vou em alguém ou na coisa e parto pra cima. E o meu marido não. O meu marido já tem a maior facilidade de resolver tudo com muita calma. É maravilhoso para um casamento ter um fleumático. Porque uma pessoa colérica é um fleumático. Porque eu posso xingar, bater e ele tá lá. Tá tudo bem, tudo certo, né? Então as dificuldades se ajudam, complementam uma outra. E é bom a gente conhecer os temperamentos para que a gente entenda as dificuldades do próximo, né? Porque, como eu falei aqui, por exemplo, no meu caso aqui, vivendo com o meu marido, né? Ele tem a dificuldade de ser otimista às vezes. E o meu temperamento é otimista. Então, eu consigo levar para ele... E o meu temperamento, por exemplo... O temperamento do Felipe é muito omisso. Ele tem dificuldade de falar. E o meu fala pelos cotovelos. E aí um equilibra o outro. A gente tem que olhar para os temperamentos não para condenar um ou outro, mas falar assim, a gente pode se ajudar, a gente pode se complementar. Não é à toa que Deus colocou um com o outro. Então você vê que o propósito de Deus não é só o temperamento, o que Deus vai fazer com o meu temperamento na minha vida, mas o que ele vai unir com o outro. E isso serve, por exemplo, principalmente no relacionamento, às vezes, de trabalho. Porque muitas pessoas hoje têm dificuldade de se relacionar numa empresa, se relacionar num trabalho, porque não consegue suportar as dificuldades ou o jeito do outro. E aí, se você entende isso, você é um canal incrível para gerar bons relacionamentos no seu ambiente. E através disso, as pessoas vão falar, putz, essa pessoa é diferente. Porque essa pessoa consegue identificar
como eu sou, as minhas dificuldades, as minhas facilidades, e ela consegue, equilibrar tudo, ela consegue equilibrar os pratos, ela, sabe? Ela não se deixa levar porque um tem uma dificuldade, não, ela compreende. Essa pessoa, eu não tenho como pedir. E isso para, por exemplo, uma pessoa que é um dono de empresa, eu nunca esqueço de uma irmã que nós temos na igreja, que ela mora no Rio Grande do Sul. Ela é dona de um restaurante. E ela tem muitos funcionários. E um dia a gente conversando, ela falou assim, cara, quando eu entendi isso do temperamento e das habilidades, eu entendi que eu não podia colocar uma pessoa num serviço só porque eu precisava dela naquele serviço. Não. Eu tinha que ter cada um no seu lugar porque cada um era muito bom para fazer tal coisa. Por exemplo, tinha um que por ser tão perfeccionista, a louça saía impecável. A confeitaria era um brilho, porque ele tinha um trabalho manual maravilhoso e ele sabia fazer os confeitos dos doces perfeitos. E o outro poderia ser o gerente, porque ele era muito bom em resolver problemas. E quando ela entendeu isso, ela conseguiu colocar, então, no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, pessoas com as suas habilidades a serem desenvolvidas. E ali, até mesmo também quando ela via necessidade de que alguém, por exemplo, alguém que tinha muita dificuldade numa área, ela deixava essa pessoa um tempo nessa área que ela tinha dificuldade para desenvolver essa pessoa, para tirar essa pessoa da zona de conforto. Então, essa pessoa ela tinha muita dificuldade em ser prática. Ela foi lá e colocou essa pessoa num trabalhinho que ia... Nossa, mas ia penar ela. Por 2 meses só, ela botava num treinamento. Para aquela pessoa desenvolver aquela área que ela tinha dificuldade. Para ela não acreditar que só porque ela não sabia, ela não poderia conseguir. Porque tá aí, isso aí é um princípio divino. Deus não quer que a gente morra nas nossas qualidades e não se desenvolva em outras áreas. Não é porque o meu temperamento é omisso que eu tenho que morrer na omissão. Não. Deus quer que você aprenda a falar quando for necessário. Entendeu? Então, temos mais versículos aqui para você ler depois, pegar, anotar aí os versículos para você ler, para você ver se você se identifica com esse temperamento. Aí nós temos aqui, não gosto de brigas nem de confusão. Nossa, eu leio isso, eu vejo aqui, do meu ladinho aqui, É igualzinho. Eu acho que se eu pudesse definir ele 100% Fleuma, eu definiria. Eu sei que ele não é. Mas se eu pudesse, eu definiria. Que é uma pessoa que não gosta de confusão. Isso é ótimo para quando você está lidando com um colérico. Porque a pessoa tem total paz para resolver a situação. O problema é quando ela tá lidando com outro fleumático. Aí fica 2 fleumáticos que não quer resolver nada, aí dá problema. Aí tem que aprender a resolver. Vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que resolver, porque senão vocês não vão morrer na praia. Então, qualidades aqui que nós temos, de um temperamento fleumático ele é calmo, tranquilo, eficiente, ou seja, ele tem facilidade de cumprir tarefas, ele tem facilidade de... ele não é uma pessoa, por exemplo, que ele é multifaceta, sabe? É uma pessoa que, se você colocar um dia para trabalhar numa coisa, ele vai aceitar. Ele aceita com mansidão. Eu vejo pelo meu marido, porque o meu marido já trabalhou de tudo. E tudo ele fala, tá, beleza. Se fosse eu falar assim, esquece. Não consigo, não quero, não vou. Porque eu já começo a me irar só de pensar. E ele não. Ele tem essa facilidade de se desenvolver em áreas diferentes, ele aceita novos ambientes. Mas aí também tem outro ponto, que ele é completamente influenciável aos ambientes. Então, ele tem que cuidar muito com o ambiente que ele tá, com as pessoas que ele tá convivendo. Porque ele não pode se deixar levar pelo que ele tá, pelo ambiente que ele tá. Aí, defeitos dele, calculista, calcula tudo, até demais. E às vezes se embanana no cálculo que tá fazendo, já se perdeu. Tem muito medo, é muito indeciso, contemplativo, esse aí é ótimo. Esse é ótimo, um temperamento colérico, isso é maravilhoso, gente. Eu falando aqui, eu só fico vendo a nossa vida. Cada uma que eu passo, enquanto a colérica tá resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo, ele tá lá. Ai, já viu como Deus é bom? Chimarrão aqui, Viu que o céu tá bonito hoje? E a colérica tá lá.
10 coisas, e ele tá lá. Aí, lava a louça, ele tá lá assim, ó. Ficou bom. É bom. Aquela coisa, bem... Com a colher que fica assim, né? É ótimo, nosso temperamento foi perfeito pra tratar um ao outro, é perfeito. Porque eu tenho que ter muita mansidão pra lidar com ele e ele tem que ter muita mansidão pra lidar comigo. É perfeito. Deus não podia ter juntado dois temperamentos melhores pra ter tudo pra dar errado, mas Jesus fazer dar certo, sabe? Então é aquela coisa, a esperança, é a prova viva de que Jesus, ele conserta tudo. Então, temos mais aí versículos aí para você também olhar, para você ver se você se identifica com eles. E por último, nós temos o temperamento sanguíneo, que a gente não tem sanguíneo master do que o nosso pastor Magno, né? Vamos pegar aí o nosso pastor aí de exemplo, pra gente também olhar e falar assim, talvez eu seja parecida com ele, ou talvez não sou parecida com ele. É claro que, como a gente falou no início, cada um tem seus traumas, tem, às vezes, dificuldades, tem as suas culturas, sua educação dentro de casa, que faz com que, às vezes, por exemplo, eu tenha o temperamento sanguíneo também, mas eu sou muito diferente de outra pessoa que é sanguínea. Porque muito vai da nossa criação, muito vai de como nosso pai, nossa mãe nos criou, muito vai do que a gente viveu, né? Então a gente... por isso que a gente não pode justificar como nós somos por causa do nosso temperamento, entende? Porque, por exemplo, se minha mãe não me criou muito bem, eu não posso dizer que eu sou... como é que eu posso dizer? Impulsiva de uma forma positiva. Eu não, né? Por exemplo, a minha mãe me ensinou a... vou dar um exemplo aqui aleatório. A minha mãe não me ensinou a ser disciplinada. A minha mãe não me ensinou a ser disciplinada. Aí eu não tenho disciplina nenhuma e eu justifico que eu sou mal educada, eu sou mal comportada, porque eu não fui disciplinada pela minha mãe. Aí junta com a minha fraqueza do temperamento e eu acho que eu posso ser mal educada e falar do jeito que eu quero, a hora que eu quero com todo mundo. E aí Deus diz, não é assim. Ou também é o seguinte, a minha mãe, foi o que aconteceu comigo, né? Minha mãe me disciplinou do pé à cabeça. Eu não podia comer com a mão errada, que a minha mãe já tava aqui assim, ó, ajeita. Se eu comesse assim, ó, curvada, reta. Então, ela, né, veio me disciplinando muito, com muitas coisas. E aí, por conta de ter recebido muita disciplina dentro de casa, eu tenho o temperamento sanguíneo, mas essa parte aí da indisciplina eu não tenho tanta. Não tô falando de mim, tô dando um exemplo. Sabe? Porque você teve uma criação dentro de casa que foi rígida com você. Foi, né, te fez andar impecável. Mas aí, às vezes, você tem várias qualificações ali do sanguíneo, mas às vezes você não é disciplinado. Não sou eu, não é isso. É que a gente tem... Todo mundo teve criação diferente, todo mundo teve uma base diferente. E nós temos, às vezes, muitos traumas e muitos problemas internos que, às vezes, não nos deixam identificar qual é o temperamento mais principal, mais aflorado, porque tem alguma coisa que está aprisionando a gente. Então, o principal ponto da gente olhar os nossos temperamentos é ver o seguinte: o que eu tenho hoje dentro de mim preso, que às vezes eu não consigo identificar quem eu sou, como eu sou e quem Deus quer que eu seja. E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso de cura interior. Para que eu receba com amor quem eu sou, né? Com amor no sentido, não é me amar e me idolatrar, eu sou assim, eu fui criada assim, eu tenho que fazer a respeito disso, eu tenho que confessar os meus pecados e Deus diz, o que ficou para trás ficou, vamos começar por agora, vamos resolver. Os defeitos, as dificuldades que você teve por conta da infância, da adolescência e da fase até adulta, até você me conhecer, vão atrapalhar um pouco? Vão, mas isso não deve ser motivo de você desistir. Isso deve ser motivo de você falar, Senhor, vim toda errada, não me conheço, mas quero me conhecer. E quero deixar aqui aberto, Senhor, que Tu me mostre quem eu devo ser. E aí eu buscando maturidade espiritual, buscando maturidade na palavra, eu aceito
os meus defeitos, que eles precisam mudar. Eu preciso aceitar que eu não posso ser assim. E eu decido não mais me justificar nesses defeitos. E passo a cooperar com Deus para que as minhas habilidades, as minhas qualidades, elas sejam cada vez mais desenvolvidas para o Senhor. Para que Deus flua dentro de mim aquilo que Ele quer. Porque, né, por exemplo, uma pessoa comunicativa, ela tem muita facilidade, às vezes, de crescer numa área profissional, como vendas, por exemplo. Ela cresce, ela se desenvolve muito bem para o Senhor em vendas, no seu natural, e no espiritual, ela tem muita facilidade em conhecer pessoas novas. E essas pessoas novas que ela conhece, ela consegue trazer o Senhor para elas. Agora, uma pessoa, por exemplo, como o temperamento do meu marido, o fleumático, tem muita facilidade de ouvir as pessoas. Ele pode sentar por horas, ele não se esquenta de ficar ouvindo os outros. E isso desenvolve um dom pastoral. Desenvolve a capacidade, né, dele ser cauteloso no que ele vai falar. Desenvolve a habilidade. E isso não é só nele. Eu estou dando exemplo dele porque é com quem eu convivo. Mas vocês vão olhar para a vida de vocês e vão ver quais habilidades que eu tenho que Deus quer desenvolver em mim, que são frutos do Espírito Santo, que vão ser benéficas para mim e para os outros que estão ao meu redor, para minha família, para o meu trabalho, para os meus irmãos na igreja e para as pessoas que o Senhor colocar na minha vida, que Ele quer ganhar essas pessoas. Porque eu tenho um temperamento, por exemplo, eu tenho um pouco de sanguíneo, mas o meu sanguíneo é bem diferente do jeito que, por exemplo, o Magno tem, às vezes, de se comunicar para ganhar, às vezes, uma pessoa para o Senhor. O meu jeito de ser comunicativa é diferente. E aí você vai fazer uma autoanálise, você vai pegar o Senhor do teu lado e falar assim, Senhor, me ensina, me mostra como é que eu sou. Quem eu sou? Porque o coração é enganoso, a gente acha que sabe como é que nós somos, mas às vezes estamos enganadas. Então deixa o Senhor mostrar para você como você é, tanto nas suas qualidades quanto nos seus defeitos. E agora você vai começar a buscar em Deus a maturidade para que cada vez mais seja difícil identificar o seu temperamento. Porque aí você vai cada vez mais trazer mais temperamentos para a sua vida. Você vai diminuir o principal e vai aumentar outros. Então você vai ter 70% de um, 25% do outro, 5% do outro. Daqui a pouco vai cada vez diminuindo para que Deus possa cada vez mais enxugar os defeitos e predominar as qualidades. Amém? Ó, aqui a gente ainda tem mais ainda tem mais defeitos, né, de cada temperamento. Eu vou disponibilizar no nosso grupo de WhatsApp esse PDF, porque realmente vai ser necessário ler com calma, assim, são muitos pontos a serem analisados, sabe? Então, eu acho importante vocês verem depois, para vocês enxergarem. Aqui essa parte é interessante para vocês olharem e identificarem o que vocês podem estar fazendo que mostram para vocês que vocês têm esse temperamento. Por exemplo, cabeça quente ali no colérico. Já mostra um pecado que eu tô cometendo. Quantas vezes no dia eu não sou cabeça quente? Quantas vezes no dia eu não me... aborrece fácil. Falou com uma linha diferente que pra mim eu já tô me aborrecendo. Aí, por exemplo, fleumático, pouca emoção. Porque às vezes a gente acha que, né? Às vezes a gente acha que, por exemplo, sanguíneo é muito emocionado. Aí, Deus não quer que você seja nem muito emocionado, nem pouco emocionado. Ele quer que você tenha emoção. Ele deu a alma. E a alma tem emoção. Mas Ele quer equilibrar as suas emoções. Para que você não seja, às vezes, ignorante quando uma pessoa está falando com você. E aí a pessoa está contando uma notícia triste. E você tá lá, sem esboçar uma reação. Tá. Nossa. Sabe? Aí a pessoa precisa do amor de Deus. E a sua pouca emoção tá atrapalhando o Espírito Santo de dar aquele amor para ela. Porque você não se comove. E ao contrário disso, a pessoa que se comove demais. Aí ela quer, a árvore do bem, resolver todos os problemas da pessoa. A pessoa chega pra você, eu tô com problema financeiro. Deixa que a gente resolve. A gente vai dar um jeito. Não, eu vou pegar dinheiro emprestado com fulano.
Mas quem mandou? Quem mandou? Seja, né? Seja aqui, ó. A gente tem que ser aqui, ó. Equilibrar. Zero. Por que o zero? Porque zero, a gente sempre depende de Deus. Zero, a gente sempre tá ouvindo a pessoa e tá assim, Senhor, como eu devo agir? Tô aqui ouvindo essa pessoa, o que eu falo pra ela? O que ela precisa ouvir? O que o Senhor precisa passar por mim, né? E aí essa pessoa tá às vezes falando que tá com uma dívida e você vai dizer assim, amém, mano. Eu sinto muito, né, pelo que você tá passando, a gente vai orar, vamos jejuar, vamos colocar essa causa para que Deus traga provisão, para que Deus traga uma solução, né? E aí eu não sou nem uma pessoa que vai ficar assim, difícil. A pessoa sabe que é difícil, ela tá falando pra você porque é difícil, né? Ela não estaria falando se não fosse difícil. Ou, né, ficar, não, porque a gente vai resolver, porque a gente isso. Então a gente tem que ter equilíbrio, sermos zero e sempre depender do Senhor para tratar com a nossa dificuldade de ser, porque o que Deus vai mudar em nós é para usar para o corpo de Cristo. Cristão é isso, é corpo de Cristo. Deus usa o mindinho dele para cuidar dos outros 4 dedos. O mindinho tem uma função para Deus. Então, você entenda isso também. O seu temperamento, ele se aperfeiçoa não só por você, mas pelos outros. Pelo que ele quer fazer com os outros também. E aí, aqui, ó, temos... É basicamente aquilo que a gente falou em outro estilo de banner. E aí, depois vocês leem com calma, mas basicamente é isso. Aí, aqui estão os produtos, os livros que vocês podem ler, que ajudam vocês a entender um pouquinho sobre o que a gente falou, ó. O livro da depressão, ele tem esse tema aí, falando um pouco sobre como a depressão pode atingir cada temperamento. É muito interessante ler. O Cura Interior vai tratar aquele ponto que a gente falou sobre os traumas, as dificuldades, as curas que Deus precisa fazer, muitas das vezes nos impedem de nos conhecer. E Deus quer que você seja curado internamente para que você se conheça, para que você desenvolva os dons e talentos espirituais e que você não mais precise viver dependente das suas dores e dos seus sofrimentos e dos seus traumas. E aí, o livro Unanimidade, ele vai falar sobre isso que a gente estava falando, sobre como nós mudamos, não só por nós, mas pelo corpo, pelo próximo. E aí tem mais 2 DVDs aí, que tudo isso você encontra na editora Vento Sul também, que é de onde eu tiro esse slide, site editora Vento Sul, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem perguntar agora. E vocês também podem mandar mensagem caso vocês queiram. Mas agora eu vou deixar aberto se alguém quiser compartilhar, tá bom? Tem 2 minutinhos aí. Ah, tá. Ninguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Din, 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 din. Ninguém? Então tá bom. Então tá, qualquer dúvida que tiverem, podem me mandar mensagem pra gente compartilhar mais um pouquinho sobre isso. Espero que tenha ficado claro, né, de forma, como é que se diz? Resumida, né? Porque esse assunto é longo. Se vocês quiserem mais explicações, a gente fala depois. Se quiserem compartilhar alguma dúvida, pode mandar mensagem. E é isso, gente. Nosso próximo encontro fica então para dia 2 de setembro. E na verdade não vai acontecer, né? Vai pular agora. Porque 2 de setembro é o louvor e adoração. Então provavelmente fica para 9 de setembro. Vão ter férias de mim aí. Fica para 9 de setembro então o nosso encontro. E a gente vai, a partir dessa próxima aula, a gente vai entrar uma outra esfera agora dos nossos estudos. Até então nós estudamos muito sobre Deus e o nosso interno. E agora a gente vai então aprofundar sobre o plano de Deus conosco na terra e nos céus. A gente vai tratar sobre a visão celestial, sobre o propósito divino de cada pessoa, sobre, né, o propósito dos grupos familiares, sobre o propósito dos mistérios de Deus na nossa vida.
Enfim, vários assuntos, mas já estamos montando eles aí para as próximas aulas. É isso, meu povo. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.